Eu jamais imaginei que o pior momento da minha vida aconteceria em frente a uma árvore de Natal, cercada de luzes piscando e do cheiro de rabanada ainda quente na cozinha. Eram 7h30 da noite quando minha irmã empurrou a porta da minha casa em Campinas, sem nem tocar a campainha. Ela entrou com um vestido dourado que brilhava tanto quanto sua arrogância, saltos altos repicando no piso frio da sala, batom vermelho escuro nos lábios e aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o sorriso de quem estava prestes a destruir alguém e sentia prazer nisso. A casa estava cheia. Meus filhos, meus sogros, minha mãe, meus tios. Todo mundo reunido para celebrar o Natal, como fazíamos todos os anos desde que eu me casei. A mesa estava posta. As crianças corriam pelo quintal. O panetone já tinha sido cortado. Tudo parecia perfeito. Até ela chegar. Gente, eu preciso fazer um anúncio. Ela disse parando no meio da sala, os braços abertos como se fosse uma atriz de teatro. O silêncio caiu como uma pedra. Todos olharam para ela. Eu senti meu estômago revirar, mas ainda não sabia por quê. Eu sei que esse não é o melhor momento. Mas mentira tem perna curta, não é mesmo? Ela olhou diretamente para mim. Seus olhos brilhavam com uma malícia que me fez gelar. Então, vou ser sincera com todos vocês. Eu e o Marcelo, a gente está junto faz 4 meses. O mundo desabou. Marcelo, meu marido, o homem que estava sentado ao meu lado no sofá, com a mão ainda pousada no meu ombro. O homem com quem eu dividia a vida fazia 17 anos, o pai dos meus 3 filhos. Ele engasgou, ficou vermelho, tentou se levantar, mas minha irmã continuou falando, implacável, como quem arranca um band-aid de uma ferida aberta sem nenhuma piedade. Ele me ama, eu amo ele, e a gente cansou de fingir. Então eu vim aqui, no Natal, porque família não esconde a verdade, não é, Cláudia? Ela sorriu para mim, o dourado do vestido refletindo nas luzes coloridas da árvore. Desculpa, mana, mas aconteceu. Minha mãe soltou um grito abafado. Meu filho mais velho, o Lucas, de 15 anos, levantou da cadeira, o rosto pálido. Minha sogra deixou o copo de vinho cair no chão, estilhaçando vidro e líquido vermelho por toda parte, como sangue. E eu? Eu fiquei congelada, sem conseguir respirar, sentindo meu coração se partir em pedaços dentro do peito, enquanto todos olhavam para mim esperando uma reação. Mas naquele momento, a única coisa que eu consegui pensar foi: como eu não vi isso acontecer? E foi nesse exato segundo que tudo mudou. Porque a mulher que eles conheciam, a Cláudia paciente, a Cláudia compreensiva, a Cláudia que sempre colocava todo mundo na frente dela mesma, morreu ali, naquela sala, com cheiro de Natal e gosto de traição. Meu nome é Cláudia Ferreira Almeida. Tenho 42 anos, cabelos castanhos que começaram a ficar grisalhos cedo demais, mãos calejadas de tanto trabalhar e um coração que sempre foi grande demais para o meu próprio bem. Eu nasci e cresci em Campinas, no interior de São Paulo, numa família humilde. Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe, costureira. A gente não tinha muito, mas tinha amor, tinha dignidade, tinha respeito. Eu cresci acreditando que esses valores importavam, que se você fosse uma pessoa boa, o mundo seria bom com você de volta. Eu me casei com o Marcelo quando tinha 25 anos. Ele era bonito, trabalhador, carismático. Trabalhava como vendedor numa concessionária e tinha aquele jeito de olhar nos meus olhos e me fazer sentir que eu era a única mulher no mundo. Nos primeiros anos a gente foi feliz, ou pelo menos eu achei que era felicidade. Tivemos 3 filhos, Lucas, de 15 anos, Sofia, de 12, e o pequeno Guilherme, de 8. Eles são a luz da minha vida. Por eles, eu deixei meus sonhos de lado. Eu queria ter feito faculdade, queria ter viajado, queria ter tido uma carreira. Mas quando o Lucas nasceu, o Marcelo me convenceu a ficar em casa. Filho precisa da mãe, ele dizia. Eu ganho o suficiente para nós 2. E eu acreditei. Larguei meu emprego numa papelaria e me tornei dona de casa. Passei 17 anos cuidando da casa, dos filhos, do marido, da rotina. Acordava às 5 da manhã para preparar café da manhã, levava as crianças para a escola, limpava, cozinhava, passava roupa, ajudava nas lições de casa, esperava o Marcelo chegar do trabalho com o jantar pronto e um sorriso no rosto, mesmo quando estava exausta. Eu era invisível. Funcionava como um motor que ninguém vê, mas que faz tudo andar. Minha irmã, Andréia, é 3 anos mais nova que eu. Sempre foi diferente. Ela era a bonita, a esperta,
a que sonhava grande. Ela foi para São Paulo aos 18 anos. Disse que ia ser modelo, atriz, alguma coisa importante. Nunca deu certo. Mas ela sempre voltava para Campinas nas festas de família. Sempre com um namorado diferente, sempre cheia de histórias, sempre brilhando. Eu sentia, às vezes, uma pontada de inveja, mas nunca de raiva. Eu amava minha irmã. Confiava nela. Quando meu pai morreu, 2 anos atrás, foi a Andréia quem organizou o velório, quem falou com todo mundo, quem consolou minha mãe. Eu estava tão destroçada que mal conseguia funcionar. E ela estava ali, forte, decidida, cuidando de tudo. Eu me lembro de ter pensado: graças a Deus eu tenho a Andréia. Que idiota eu fui. Depois da morte do meu pai, a Andréia começou a vir mais para Campinas. Ela dizia que queria ficar perto da mãe, que a cidade grande estava pesada demais. Eu ofereci minha casa para ela sempre que precisasse. Fica aqui em casa, mana, a gente tem espaço. E ela ficava. Às vezes um fim de semana, às vezes uma semana inteira. Ela ajudava com as crianças, conversava com o Marcelo, fazia piada, cozinhava junto comigo. Parecia uma irmã perfeita, uma amiga, uma aliada. Mas ela era uma cobra, e eu estava alimentando a serpente dentro da minha própria casa. Naquela noite de Natal, quando ela fez o anúncio, eu olhei para o Marcelo. Ele estava pálido, mas não negou nada. Ele não pediu desculpas. Ele não me olhou nos olhos. Ele simplesmente abaixou a cabeça e saiu da sala, como um covarde. Minha irmã o seguiu, o vestido dourado balançando atrás dela, deixando um rastro de perfume caro e traição. Todos ficaram me olhando, esperando que eu gritasse, que chorasse, que quebrasse alguma coisa. Mas eu não fiz nada disso. Eu simplesmente peguei minha bolsa, chamei meus filhos e saí de casa. Porque naquele momento, eu sabia que se ficasse mais um segundo ali, eu ia desmoronar. E eu não podia desmoronar. Não na frente deles. Nos dias seguintes ao Natal, minha vida virou um inferno silencioso. Eu fui morar na casa da minha mãe com as crianças. Era um sobrado pequeno no bairro Jardim do Lago, apertado, mas pelo menos era um teto. Minha mãe estava indignada, furiosa com a Andréia, mas ao mesmo tempo paralisada. Não acredito que sua irmã fez isso. Ela repetia o tempo todo, como se repetir as palavras pudesse mudar a realidade. Mas não mudava. A verdade estava ali, fria e crua. Meu marido tinha me traído com minha própria irmã. O Marcelo tentou me ligar umas 5 vezes no dia seguinte. Eu não atendi nenhuma. No terceiro dia, ele apareceu na porta da casa da minha mãe. Eu o recebi na varanda, de braços cruzados, sem deixá-lo entrar. Cláudia, a gente precisa conversar, ele disse, com aquela voz mansa que ele sempre usava quando queria me manipular. Não temos nada para conversar, respondi, seca. Eu sei que você está magoada, mas... Magoada? Eu quase ri. Magoada é quando alguém esquece meu aniversário, Marcelo. Isso aqui é traição. Isso aqui é desprezo. Ele suspirou, passou a mão no cabelo, olhou para os lados como se estivesse constrangido. Olha, eu não planejei que isso acontecesse. A Andréia e eu... Foi uma conexão, sabe? Algo que eu não consegui controlar. Uma conexão. Eu repeti as palavras devagar, sentindo o gosto amargo na boca. Você destruiu 17 anos de casamento. Você destruiu nossa família. Você feriu nossos filhos por uma conexão. Eu não queria machucar você. Mas machucou. Ele ficou em silêncio. E então, disse a coisa que me fez perceber que eu não conhecia o homem com quem tinha dividido minha vida por quase 2 décadas. Eu acho que a gente já estava acabado faz tempo, Cláudia. A gente só estava fingindo. Eu senti como se ele tivesse me dado um tapa. Não, pior. Como se ele tivesse me apunhalado. Acabado? Minha voz tremeu. Eu acordava todo dia às 5 da manhã para fazer o seu café. Eu lavava a sua roupa. Eu cuidava dos seus filhos. Eu renunciei aos meus sonhos para construir a vida que você queria. E você acha que a gente estava acabado? Você fez tudo isso, ele disse, e pela primeira vez olhou diretamente nos meus olhos. Mas você nunca me fez sentir desejado. Você virou mãe, dona de casa, a mulher perfeita. Mas deixou de ser minha mulher. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Ele estava me culpando. Ele estava jogando a responsabilidade da traição em mim. Como se eu tivesse forçado ele a me trair por ser... O quê? Dedicada demais? Boa demais? Mãe demais? Eu queria gritar. Queria socar ele. Queria fazer ele sentir 1/100º da dor que eu estava sentindo. Mas ao invés disso, eu simplesmente disse:
Sai da minha frente e não volta mais. Ele tentou dizer algo, mas eu fechei a porta na cara dele. Quando voltei para dentro da casa, minha mãe estava sentada na cozinha, com as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá. Ela olhou para mim com os olhos marejados. O que você vai fazer agora, minha filha? Eu não sabia. Pela primeira vez na vida, eu não tinha resposta nenhuma. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, a Andréia apareceu. Ela tocou a campainha e minha mãe, sem pensar, abriu a porta. Quando eu vi minha irmã parada na sala, com uma bolsa cara pendurada no ombro e óculos escuros cobrindo metade do rosto, algo dentro de mim se rompeu. O que você quer aqui? Perguntei, minha voz gelada. Ela tirou os óculos devagar, me encarando com aqueles olhos que costumavam ser iguais aos meus, mas que agora pareciam os de uma estranha. Eu vim buscar minhas coisas que ficaram na sua casa. Suas coisas? Eu quase ri de descrença. Você destrói minha família e vem aqui pedir suas coisas? Cláudia, eu não vim aqui para brigar. Ela suspirou, teatral, como se eu fosse a pessoa difícil da situação. Eu sei que você está chateada, mas... Chateada? Eu me aproximei dela. Você transou com o meu marido, na minha casa, nas minhas costas, durante meses. E você acha que eu estou apenas chateada? Ela deu de ombros. Um gesto frio, calculado, cruel. Olha, eu não planejei me apaixonar pelo Marcelo, mas aconteceu. E ele também se apaixonou por mim. A gente tem química, a gente se entende. Ele me faz feliz. Eu senti a bile subindo na garganta. E eu? Minha voz saiu baixa, trêmula. Eu que sempre te ajudei? Eu que sempre te acolhi? Eu que te chamava de melhor amiga? Eu não importo? Ela me olhou com algo que parecia quase pena. E então, com a frieza de alguém que arranca o coração de outra pessoa e nem se importa, ela disse: Cláudia, você sempre foi muito certinha, muito boazinha. Mas a vida não é um conto de fadas. Às vezes a gente precisa pensar em si mesma. E eu pensei, o Marcelo me escolheu, lida com isso. Minha mãe soltou um gemido de horror, mas eu não disse nada. Apenas peguei a bolsa dela que estava na cadeira, joguei na direção dela e apontei para a porta. Sai, e nunca mais volta. Ela pegou a bolsa, ajeitou os óculos e saiu, sem olhar para trás. E foi nesse momento que algo dentro de mim morreu. A Cláudia bondosa, compreensiva, que sempre perdoava. Aquela mulher não existia mais. Para entender o tamanho da minha dor, você precisa entender o tamanho do meu sacrifício. Quando eu conheci o Marcelo, eu tinha 23 anos e acabava de começar a trabalhar numa papelaria no centro de Campinas. Eu tinha sonhos. Queria fazer faculdade de pedagogia, queria ser professora, queria viajar, conhecer o mundo. Eu juntava dinheiro todo mês, guardava num envelope debaixo do colchão, sonhando com o dia em que poderia pagar a primeira mensalidade. Então o Marcelo apareceu. Ele entrou na papelaria procurando um caderno e saiu com meu coração. Ele era engraçado, atencioso, charmoso. No segundo encontro, ele me levou para comer pizza na Avenida Orozimbo Maia e me disse que queria construir uma família comigo. No terceiro, ele me pediu em namoro embaixo de uma árvore no Parque Portugal. No 6º mês, ele me pediu em casamento. Eu tinha acabado de passar no vestibular. Tinha conseguido uma bolsa parcial. Meu sonho estava se realizando. Mas o Marcelo me olhou nos olhos e disse: Casa comigo agora. A gente pode ter filhos logo, construir nossa vida. Depois você faz faculdade. Eu hesitei, mas minha mãe disse que eu era louca de deixar um homem como o Marcelo escapar. Minha família toda disse que eu devia aceitar. E eu, boba, romântica, apaixonada, acreditei que o amor era suficiente. Me casei aos 25, engravidei aos 26 e nunca mais voltei para a faculdade. Eu me lembro do dia em que o Lucas nasceu. Foi numa manhã chuvosa de março, no Hospital Mário Gatti. Eu estava assustada, com dor, sozinha, porque o Marcelo estava fechando uma venda importante e chegou só 3 horas depois do parto. Quando ele finalmente apareceu, pegou o Lucas no colo e sorriu como se fosse o homem mais feliz do mundo. Agora a gente é uma família de verdade, ele disse. E eu olhei para ele, exausta, com o corpo doendo, com medo do futuro, mas cheia de esperança. Eu pensei, vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Mas não valeu. Depois veio a Sofia, e depois o Guilherme. 3 crianças, 3 cesáreas, 3 vezes em que meu corpo foi aberto e costurado de volta. E em todas elas, o Marcelo não estava presente no parto. Sempre tinha uma venda, sempre tinha um cliente, sempre tinha uma desculpa. Eu perdoava.
porque eu achava que era isso que mulheres fortes faziam. Aguentavam. Mas não era força, era submissão. Eu passei anos vivendo uma rotina que me consumia. Acordava cedo, preparava café, levava as crianças para a escola, voltava para casa, limpava, cozinhava, buscava as crianças, ajudava nas lições, fazia janta, esperava o Marcelo chegar, ouvia ele reclamar que o arroz estava sem sal ou que a casa estava bagunçada, colocava as crianças para dormir, limpava a cozinha de novo e ia dormir exausta. No dia seguinte, tudo recomeçava. Eu não tinha tempo para mim. Não tinha amigas. Não tinha hobbies. Minha vida inteira girava em torno daquela casa, daquelas crianças, daquele homem. E a Andréia? A Andréia aparecia de vez em quando, cheia de histórias sobre festas em São Paulo, sobre homens interessantes, sobre viagens. Ela vivia a vida que eu queria ter vivido. E eu sentia inveja, sim, mas também sentia orgulho, porque ela era minha irmã, porque eu amava ela. Quando meu pai adoeceu, foi a Andréia quem me ajudou a cuidar dele. Ela ficava no hospital à noite enquanto eu voltava para casa para cuidar das crianças. Ela conversava com os médicos, resolvia burocracias, me abraçava quando eu chorava de exaustão. Ela foi minha rocha, ou pelo menos eu achei que era. Meu pai morreu num domingo de manhã, em setembro, há 2 anos. Ele estava na UTI havia 3 semanas. Quando o médico nos chamou e disse que não tinha mais nada a fazer, eu desabei. Sentei no chão do corredor do hospital e chorei como uma criança. E foi a Andréia quem me levantou, quem me abraçou, quem disse: "Eu estou aqui, mana. Você não está sozinha." Mas eu estava. Eu sempre estive. Depois do enterro, a Andréia começou a vir mais para Campinas. Ela dizia que a mamãe precisava de companhia, que não podia deixar ela sozinha. Eu achei lindo. Convidei ela para dormir em casa sempre que quisesse. Dei a ela a chave da minha casa, a chave da minha vida. E ela usou essa chave para entrar no meu quarto, na minha cama, no meu casamento. Eu me lembro de um dia, uns 6 meses atrás, em que cheguei em casa mais cedo da feira e encontrei a Andréia e o Marcelo rindo juntos na varanda, tomando cerveja. Eles pararam de rir quando me viram. Eu estranhei, mas não pensei nada demais. Afinal, eles eram minha irmã e meu marido. Por que eu desconfiaria? Porque eu era boba. Porque eu confiava. Porque eu acreditava que as pessoas que eu amava nunca me machucariam. Mas machucaram. E o pior de tudo é que eles me machucaram juntos, rindo da minha cara, usando a minha bondade contra mim. E agora, sentada na casa da minha mãe, olhando para os meus filhos dormindo no sofá, eu finalmente entendi. Eu passei a vida inteira sendo boa demais. E o mundo me devorou por isso. 3 semanas depois do Natal, eu descobri que a humilhação não tinha terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Eu estava tentando reorganizar minha vida. Tinha começado a procurar emprego. Algo difícil depois de 17 anos sem trabalhar. Mandei currículos para lojas, mercados, escolas, qualquer lugar que aceitasse alguém sem experiência recente. Ninguém me chamou. Eu era invisível até mesmo para o mercado de trabalho. Meus filhos estavam destruídos. O Lucas mal falava comigo. Passava o dia trancado no quarto, com raiva do mundo. A Sofia chorava todas as noites, pedindo para voltar para casa. E o Guilherme, meu pequeno, meu bebê, me perguntava todo dia: "Mãe, quando a gente vai voltar para o papai?" Eu não tinha resposta, porque eu não sabia se a gente ia voltar. Porque a casa não era minha. Tudo estava no nome do Marcelo. Eu fui tão idiota. Durante 17 anos, eu confiei nele. Quando ele disse que ia colocar a casa no nome dele para facilitar o financiamento, eu concordei. Quando ele disse que ia abrir uma conta conjunta, mas nunca abriu, eu não questionei. Quando ele disse que cuidaria de tudo, eu acreditei. Agora eu estava sem nada. Sem casa. Sem dinheiro. Sem dignidade. E então, numa quinta-feira chuvosa de janeiro, eu recebi a notificação. Era uma intimação judicial. O Marcelo estava pedindo o divórcio. E junto com o pedido, ele estava pedindo a guarda compartilhada das crianças. Guarda compartilhada. Como se ele tivesse sido um pai presente. Como se ele tivesse acordado de madrugada quando eles estavam doentes. Como se ele tivesse ido às reuniões escolares. Como se ele tivesse ajudado com as lições de casa. Mas o pior não era isso. O pior era a justificativa que ele usou no processo. Ele alegou que eu era emocionalmente instável, que eu tinha abandonado o lar conjugal, que eu estava morando numa casa apertada, sem condições de cuidar adequadamente das crianças. E pasmem,
Ele alegou que eu tinha criado um ambiente hostil no casamento. Eu li aquilo e senti meu sangue ferver. Ele estava reescrevendo a história, transformando o algoz em vítima, fazendo parecer que eu era a culpada. E o advogado dele? Era bom. Um advogado caro de Campinas, Dr. Alberto Mendes, que todo mundo conhecia, enquanto eu mal tinha dinheiro para o ônibus. Eu liguei para o Marcelo naquele mesmo dia, tremendo de raiva. "Como você tem coragem?" Gritei assim que ele atendeu. "Cláudia, calma! Calma! Você está querendo tirar meus filhos de mim. Eu não estou querendo tirar nada. Eu só quero o que é justo." "Justo?" Eu ri, mas era um riso amargo, sem alegria. "Você me traiu, destruiu nossa família e agora quer ficar com metade da custódia? Você acha isso justo?" Ele suspirou como se eu fosse a pessoa difícil. "Olha, Cláudia, eu falei com meu advogado e a gente pode resolver isso de forma civilizada. Você fica com as crianças durante a semana, eu fico nos fins de semana. Eu pago uma pensão razoável e a gente segue em frente." "Razoável?" Eu senti as lágrimas queimando meus olhos. "Você acha que dinheiro resolve o que você fez?" "Eu não fiz nada de errado, Cláudia. A gente simplesmente não dava mais certo. Eu encontrei alguém que me faz feliz. Você devia fazer o mesmo." Eu desliguei na cara dele, porque se continuasse falando, eu ia dizer coisas que não poderia mais voltar atrás. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, eu descobri que a Andréia estava morando na minha casa. Na minha casa. Na casa que eu tinha decorado, limpado, cuidado por 17 anos. Ela estava lá, dormindo na minha cama, usando minha cozinha, vivendo minha vida. Eu soube disso porque a Sofia me contou, chorando, depois de voltar de uma visita ao pai. "Mãe, a tia Andréia está morando lá. Ela cozinhou para a gente. Ela colocou as coisas dela no seu guarda-roupa." Eu senti como se tivessem arrancado meu coração e jogado no lixo. Ela tinha roubado meu marido. E agora estava roubando minha casa, minha vida, minha identidade. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei deitada no colchão apertado da casa da minha mãe, olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada dos meus filhos ao meu lado, e me perguntei, por que isso está acontecendo comigo? E então, pela primeira vez em semanas, eu chorei. Chorei de soluçar, de tremer, de sentir que ia morrer de tanta dor. Chorei por tudo que eu perdi, por tudo que me roubaram, por tudo que eu nunca mais ia ter de volta. Minha mãe entrou no quarto e me abraçou, como fazia quando eu era criança. "Vai passar, minha filha, vai passar." Mas eu não acreditava mais nisso, porque a dor era grande demais, funda demais, real demais. E naquela noite, no fundo do poço, eu tomei uma decisão. Ou eu me levantava, ou eu morria ali. E eu não ia morrer. Não por eles. Eu ia lutar. E ia vencer. A mudança não veio de repente. Foi gradual, como o sol nascendo devagar depois de uma noite muito longa. Nos dias seguintes à descoberta de que a Andréia estava morando na minha casa, eu senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, não era desespero. Era algo mais frio, mais calculado. Era lucidez. Eu percebi que, durante 17 anos, eu tinha vivido num transe. Eu tinha aceitado tudo sem questionar. Tinha me moldado para caber na vida que o Marcelo queria. Tinha me tornado pequena para que ele pudesse se sentir grande. E agora, sem ele, sem a casa, sem a ilusão do casamento perfeito, eu estava vendo a verdade pela primeira vez. Eu nunca tive poder porque nunca quis pegar ele. Mas isso ia mudar. Comecei devagar. Primeiro, parei de chorar. Não porque a dor tinha passado, mas porque chorar não resolvia nada. Chorar só me deixava mais fraca. E eu não podia mais ser fraca. Segundo, comecei a cuidar de mim. Cortei o cabelo curto, bem curto, num salão barato perto da casa da minha mãe. Quando olhei no espelho e vi uma mulher diferente me encarando, senti algo que não sentia há anos. Esperança. Terceiro, procurei ajuda. Fui até o CRAS do bairro e perguntei se eles tinham atendimento jurídico gratuito. Eles tinham. Marquei uma reunião com uma advogada, doutora Juliana Carvalho, uma mulher jovem de uns 30 anos que me recebeu com um sorriso gentil e uma caneta na mão. "Me conta a sua história", ela disse. E eu contei. Tudo. A traição, a humilhação, o processo de divórcio, a alegação de que eu era instável, a guarda das crianças, a casa que estava no nome dele. Tudo. Quando terminei, ela me olhou com uma expressão séria. "Cláudia, você sabe que não fez nada errado, né?" Eu pisquei, surpresa. "Você foi uma esposa dedicada, uma mãe presente. Você abriu mão dos seus sonhos para cuidar da família.
E ele te traiu, te humilhou e agora está tentando te pintar como a vilã da história. Ela bateu a caneta na mesa, determinada. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Pela primeira vez em semanas, eu senti algo parecido com esperança. O que a gente pode fazer? Perguntei, a voz tremendo. Primeiro, a gente vai juntar provas. Eu preciso que você me traga tudo o que tem. Fotos, mensagens, conversas, o que você conseguir que prove que ele te traiu e que você sempre foi a cuidadora principal das crianças. Segundo, a gente vai pedir uma avaliação psicológica. Esse papo de que você é instável não vai segurar. E terceiro, ela me olhou nos olhos. A gente vai atrás do que é seu por direito. A casa pode estar no nome dele, mas vocês eram casados em comunhão de bens. Você tem direito à metade. Eu senti meu coração acelerar. Metade da casa? Metade de tudo. A casa, o carro, as economias. Tudo que foi construído durante o casamento é metade seu. Eu não sabia disso. Durante todos esses anos, eu achei que por estar no nome dele, nada era meu. Mas eu estava errada. Eu tinha direitos. E ia lutar por eles. Saí do CRAS naquele dia com uma pasta cheia de documentos para reunir e uma sensação nova no peito. Determinação. Cheguei em casa e comecei a procurar. Fotos, mensagens antigas. Conversas no WhatsApp que eu tinha esquecido de apagar. E foi aí que eu encontrei algo que mudou tudo. Eu tinha guardado, sem nem perceber, prints de uma conversa entre o Marcelo e a Andréia. Era de 5 meses atrás, antes do Natal. Eu tinha pego o celular dele emprestado um dia para ver uma receita que ele tinha salvado, e tinha visto a conversa sem querer. Na época, eu não tinha entendido o contexto, mas agora, relendo, tudo fazia sentido. Andréia, fico louca pensando em você. Marcelo, eu também, mas a gente tem que ter cuidado. Andréia, quando você vai contar pra ela? Marcelo, ainda não, deixa eu resolver umas coisas antes. Eu tinha printado aquilo sem pensar muito, por puro instinto. E agora, aquele print era ouro. Mandei para a doutora Juliana imediatamente. Ela respondeu em menos de 5 minutos. Isso é perfeito. Com isso, a gente prova que a traição é anterior ao que ele alegou e que houve premeditação. Você é uma guerreira, Cláudia. Eu li aquela mensagem e pela primeira vez em muito tempo sorri. Mas eu não parei por aí. Comecei a investigar, discretamente, silenciosamente, como uma cobra que se prepara para dar o bote. Descobri que o Marcelo tinha aberto uma conta bancária nova 3 meses antes do Natal. Uma conta que eu não conhecia. Por que ele faria isso? O que ele estava escondendo? Pedi ajuda para minha prima Renata, que trabalhava num banco. Ela não podia me dar informações oficiais, mas me deu uma dica. Se ele abriu conta nova, pode ser que esteja desviando dinheiro. Fica de olho. E eu fiquei. Comecei a prestar atenção em tudo, nas pequenas coisas, nos detalhes. E descobri que a serpente tinha mais veneno do que eu imaginava. Mas agora, eu também tinha presas. A verdade apareceu numa tarde de fevereiro, quando eu menos esperava. Eu estava na casa da minha mãe, organizando papéis antigos numa caixa que ela tinha guardado no quarto, quando encontrei uma pasta velha, com o nome do meu pai escrito à mão. Dentro dela, havia documentos, certidões, papéis amarelados pelo tempo. E no meio de tudo, um envelope lacrado com meu nome. Cláudia. Abrir em caso de necessidade. Meu coração disparou. Era a letra do meu pai. Chamei minha mãe. Mãe, o que é isso? Ela pegou o envelope das minhas mãos, os olhos marejando. Seu pai deixou isso para você antes de morrer. Ele me fez prometer que eu só te daria se você realmente precisasse. Ela me olhou com ternura. Acho que agora é a hora. Com as mãos tremendo, abri o envelope. Dentro havia uma carta e um documento. A carta dizia: Minha filha querida, se você está lendo isso, é porque algo deu errado na sua vida. E eu queria que você soubesse que eu sempre soube que esse dia podia chegar. Eu nunca gostei do Marcelo. Eu sei que você o amava, e por isso nunca falei nada. Mas eu via. Eu via o jeito que ele te tratava, como se você fosse menos, como se seus sonhos não importassem. E eu me arrependo de não ter te alertado. Mas eu também sabia que você era forte. Mais forte do que ele. Mais forte do que qualquer um. Por isso, quando eu vendi aquele terreno em Valinhos, há 10 anos, eu coloquei metade do dinheiro numa conta no seu nome. É uma conta que só você pode acessar. Eu nunca te contei porque queria que você tivesse uma reserva, um plano B, uma segurança. Caso um dia precisasse recomeçar, esse dinheiro é seu. Use com sabedoria. E lembre-se, você nunca foi fraca.
Você só estava esperando o momento certo para mostrar sua força. Te amo para sempre, seu pai. Eu não consegui segurar. Chorei como uma criança, abraçada naquela carta, sentindo a presença do meu pai como se ele estivesse ali comigo. Olhei para o documento anexo. Era o comprovante de uma conta poupança no Banco do Brasil, no meu nome, com um saldo de R$180 mil. Eu fiquei em choque. R$180 mil. Dinheiro que eu não sabia que existia. Dinheiro que meu pai tinha guardado para mim, sabendo que um dia eu poderia precisar. Dinheiro que era meu. Eu tinha poder. Eu tinha segurança. Eu tinha uma saída. Minha mãe me abraçou, chorando junto comigo. Seu pai era um homem sábio, ela disse. Ele sabia que você ia precisar disso. Eu segurei aquele documento com força, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era só o dinheiro. Era a certeza de que eu não estava sozinha, que meu pai, mesmo depois de morto, ainda estava cuidando de mim. No dia seguinte, fui até o banco e acessei a conta. O dinheiro estava lá. Real. Concreto. Meu. Mas eu não ia gastar de forma impulsiva. Eu ia usar de forma estratégica. Primeiro, contratei um advogado particular. Não a doutora Juliana do CRAS. Ela era boa, mas eu precisava de alguém melhor. Precisava de alguém que pudesse enfrentar o doutor Alberto Mendes de igual para igual. Contratei o doutor Rogério Lins, um dos melhores advogados de família de Campinas. Ele era caro, mas valia cada centavo. Quando contei minha história para ele balançou a cabeça, indignado. Esse Marcelo é um canalha clássico, mas a gente vai acabar com ele, legalmente. Ele pegou o caso e começou a investigar, e foi aí que descobrimos a bomba. O Marcelo estava desviando dinheiro. Durante os últimos 6 meses do casamento, ele tinha transferido mais de R$50 mil da conta conjunta, que só ele acessava, para a conta nova que ele tinha aberto. Ele estava escondendo o patrimônio, tentando me deixar sem nada no divórcio, mas o Dr. Rogério conseguiu os extratos. E com isso, a gente tinha prova de má-fé. Com isso, a gente não só garante seus direitos, como pode pedir danos morais, ele me disse sorrindo. Ele tentou te ferrar. Agora vai se ferrar. Eu me senti poderosa. Pela primeira vez na vida, eu não estava sendo pisada. Eu estava lutando. Mas eu não parei por aí. Comecei a investigar a Andréia também. E descobri algo interessante. Ela estava desempregada. Não tinha renda. Vivia às custas do Marcelo. Isso significava que ela não tinha como se sustentar sozinha. E que o Marcelo estava bancando ela com o dinheiro que deveria estar sustentando nossos filhos. Dr. Rogério adorou essa informação. Isso é ouro, Cláudia. A gente vai usar isso no processo. Cada peça estava se encaixando. Cada segredo sendo revelado. E eu, a mulher que sempre foi vista como fraca, estava se tornando a jogadora mais forte do tabuleiro. Porque enquanto eles achavam que eu estava destruída, eu estava me armando. Fevereiro virou março. E eu estava pronta. Dr. Rogério tinha montado um processo sólido. Tínhamos provas da traição. Tínhamos provas do desvio de dinheiro. Tínhamos provas de que eu sempre fui a cuidadora principal das crianças. E tínhamos algo mais. A verdade. Mas eu não queria só ganhar o processo. Eu queria minha vida de volta. Não a vida que eu tinha antes. Aquela vida era uma mentira. Eu queria uma vida nova. Uma vida em que eu mandava. Então, com o dinheiro que meu pai tinha deixado, comecei a reconstruir. Primeiro, aluguei uma casa. Não era grande, mas era minha. Ficava num bairro tranquilo, perto da escola das crianças, com 3 quartos, uma cozinha espaçosa e um quintal pequeno onde o Guilherme podia brincar. Quando assinei o contrato, senti uma liberdade que não sentia há anos. Segundo, comecei a trabalhar. Consegui um emprego numa escola particular, como auxiliar administrativa. O salário não era alto, mas era meu. Ganhado com meu suor. E isso me dava dignidade. Terceiro, matriculei-me num curso online de pedagogia. Era uma faculdade EAD, barata, mas válida. 17 anos depois, eu estava finalmente realizando meu sonho de ser professora. Meus filhos viram a mudança em mim. O Lucas, que antes mal falava comigo, começou a me olhar com respeito. A Sofia parou de chorar todas as noites. E o Guilherme voltou a sorrir. Eles estavam vendo que a mãe deles não estava quebrada. Estava se reerguendo. Mas enquanto eu construía minha nova vida, o processo de divórcio avançava. E o Marcelo estava ficando nervoso. Ele tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Eu bloqueei. Ele apareceu na porta da minha casa nova. Eu chamei a polícia.
Dr. Rogério tinha me orientado. Não fale com ele. Tudo o que ele disser pode ser usado contra você. Deixa tudo comigo. E eu obedeci. Num dia de final de março, recebemos a resposta do processo. O juiz tinha acatado nossos pedidos. A guarda das crianças ficaria comigo. O Marcelo teria direito a visitas, mas com supervisão, até que provasse que era um pai responsável. E o melhor de tudo, o juiz determinou a divisão de bens. Metade da casa era minha, metade do carro era meu. E o Marcelo teria que devolver os 50 mil reais que tinha desviado, com juros e correção. Quando o Dr. Rogério me ligou com a notícia, eu senti algo que não sentia há meses. Vitória. Parabéns, Cláudia. Você lutou e ganhou. Mas a luta não tinha terminado. Porque o Marcelo tinha um prazo para desocupar a casa ou me pagar minha parte. E eu sabia que ele ia tentar alguma coisa. E tentou. Uma semana depois da decisão judicial, recebi uma ligação da Andréia. Eu quase não atendi, mas a curiosidade foi mais forte. Alô? Minha voz estava fria. Cláudia, eu preciso falar com você. A voz dela estava diferente, trêmula, assustada. Não temos nada para falar. Por favor, é importante. Eu hesitei, mas algo me disse para ouvir. Fala. Ela respirou fundo. O Marcelo, ele está planejando esconder mais dinheiro. Ele falou que vai vender o carro no nome de um amigo, que vai transferir a casa para o nome da mãe dele, que vai fazer de tudo para você não ver um centavo. Eu senti a raiva subir, mas mantive a voz calma. Por que você está me contando isso? Ela ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz dela estava quebrada. Porque ele está fazendo a mesma coisa comigo. Ele disse que ia casar comigo, que ia me colocar na casa. Mas ontem eu descobri que ele está saindo com outra mulher. Uma cliente da concessionária. Ela soluçou. Cláudia, ele me usou. Assim como usou você. Eu deveria ter sentido pena. Mas tudo o que senti foi justiça. Você escolheu ficar com ele sabendo que ele era casado. Agora aguenta as consequências. Eu sei que errei. Mas eu não quero que ele faça com você o que fez comigo. Você tem filhos. Você merece o que é seu. Então ela me passou informações. Nomes, datas, contas. Tudo que o Marcelo estava planejando. Eu anotei tudo. E desliguei sem dizer obrigada. Porque ela não merecia meu agradecimento. Mas as informações que ela me deu, essas eram ouro. Passei tudo para o Dr. Rogério. Ele entrou com uma medida cautelar imediatamente, bloqueando qualquer movimentação de bens do Marcelo até a conclusão do divórcio. O cerco estava se fechando, e o Marcelo estava encurralado. Eu estava pronta para o confronto final. O confronto aconteceu numa manhã de abril, na vara de família do Fórum de Campinas. Eu estava sentada ao lado do Dr. Rogério, vestida com uma roupa simples mas elegante, cabelos presos, sem maquiagem exagerada. Eu queria parecer o que eu era, uma mãe, uma trabalhadora, uma mulher digna. Do outro lado da sala estava o Marcelo. Ele estava mais magro, com olheiras, nervoso. Ao lado dele, o Dr. Alberto Mendes, seu advogado caro, com uma expressão séria. A Andréia não estava lá. Segundo o Dr. Rogério, ela tinha terminado com o Marcelo na semana anterior e voltado para São Paulo. Boa viagem. O juiz entrou. Era um homem de uns 60 anos, de óculos, com uma expressão cansada, mas justa. Bom dia, estamos aqui para a audiência de conciliação do processo de divórcio entre Cláudia Ferreira Almeida e Marcelo Henrique Almeida. Vamos tentar resolver isso de forma amigável antes de ir para a sentença final. Dr. Rogério se levantou. Excelência, minha cliente está disposta a negociar desde que seus direitos sejam respeitados. Conforme os autos, o Sr. Marcelo desviou 50 mil reais da conta conjunta, tentou ocultar patrimônio e cometeu adultério. Minha cliente exige a divisão justa dos bens, a guarda integral dos filhos e o pagamento de danos morais. O Dr. Alberto se levantou, tentando parecer confiante. Excelência, meu cliente nega as acusações de desvio de patrimônio. O dinheiro transferido foi usado para despesas familiares. E quanto ao adultério, isso não deveria influenciar a divisão de bens, já que o casamento já estava desgastado. Eu senti a raiva subir, mas Dr. Rogério estava preparado. Excelência, tenho aqui os extratos bancários que provam que o dinheiro foi transferido para uma conta pessoal do Sr. Marcelo, e não usado para despesas familiares. Tenho também mensagens que comprovam que o adultério começou meses antes da separação, caracterizando traição e má-fé. Ele colocou tudo em cima da mesa do juiz. Documentos, prints, provas. O juiz analisou tudo em silêncio. O Marcelo ficou pálido.
Senhor Marcelo, o senhor tem algo a declarar? O Marcelo olhou para o advogado dele, desesperado. Mas o doutor Alberto não tinha mais argumentos. Eu não queria que chegasse a esse ponto, ele disse, a voz falhando. Pois chegou. O juiz respondeu seco. E pelas provas apresentadas está claro que houve má-fé da sua parte. Portanto, acato o pedido da autora. A senhora Cláudia terá a guarda integral das crianças. O senhor terá direito a visitas quinzenais, supervisionadas nos primeiros 6 meses. A divisão de bens será feita de forma igualitária, com a devolução dos R$50 mil desviados, corrigidos. E condeno o senhor ao pagamento de R$10 mil a título de danos morais. Eu não consegui segurar. As lágrimas desceram, mas eram lágrimas de alívio, de vitória, de justiça. O Marcelo abaixou a cabeça, derrotado. Quando saímos do fórum, Dr. Rogério me abraçou. Você conseguiu, Cláudia. Você venceu. Eu olhei para o céu azul de Campinas, sentindo o sol quente no rosto, e sorri. Sim, eu tinha vencido. Mas a verdadeira vitória não estava no dinheiro, na casa ou na guarda das crianças. A verdadeira vitória estava no fato de que eu tinha recuperado algo muito mais importante: meu amor próprio. Porque durante 17 anos, eu tinha me moldado para caber na vida de outra pessoa. Tinha me diminuído para que outros se sentissem maiores. Tinha aceitado migalhas quando merecia um banquete. Mas não mais. Agora, eu sabia meu valor. E ninguém, nunca mais, ia me fazer esquecer disso. Quando cheguei em casa naquela tarde, meus filhos estavam me esperando. O Lucas me abraçou forte. Mãe, você é foda. Eu ri, mesmo sabendo que deveria repreendê-lo pelo palavrão. Obrigada, filho. A Sofia me deu um desenho que tinha feito na escola. Era uma mulher com uma capa de super-heroína. Embaixo estava escrito: Minha mãe é a mulher mais forte do mundo. E o Guilherme, meu pequeno, me olhou com aqueles olhos grandes e disse: Mãe, agora a gente vai ficar bem, né? Eu me ajoelhei na frente dele. Segurei o rosto dele com as 2 mãos e disse: Sim, meu amor, a gente vai ficar bem, porque a gente tem um ao outro. E isso é tudo que importa. Hoje, 6 meses depois daquela audiência, eu olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. Aquela Cláudia que aceitava tudo, que se calava, que vivia para os outros. Ela morreu naquela noite de Natal. E no lugar dela, nasceu uma mulher nova, mais forte, mais sábia, mais inteira. Eu terminei de pagar a casa que aluguei e comprei um apartamento pequeno, mas meu, no Cambuí. É apertado, mas é aconchegante. Tem 2 quartos, um para mim e um que as crianças dividem. A sala é pequena, mas tem uma janela grande que enche tudo de luz. E na varanda, eu plantei flores. Rosas, girassóis, violetas. Porque eu mereço ver coisas bonitas crescerem. Meu emprego na escola virou efetivo. Eu fui promovida a assistente pedagógica. E no ano que vem, quando eu terminar a faculdade, vou me tornar professora de verdade. O sonho que eu adiei por 17 anos finalmente está se realizando. Meus filhos estão bem. O Lucas entrou para o time de futebol da escola e fez novos amigos. A Sofia começou a fazer aulas de dança e está mais confiante. E o Guilherme, meu pequeno, está na terapia e aprendendo a lidar com a separação dos pais. Eles ainda veem o Marcelo de vez em quando, mas comigo por perto, supervisionando. E aos poucos eles estão entendendo que a gente não precisa dele para ser feliz. O Marcelo? Ele teve que vender a casa. Metade do dinheiro veio para mim. Ele está morando num apartamento alugado, sozinho, porque nenhuma das mulheres que ele enganou quis ficar com ele. A última vez que soube, ele estava devendo pensão e o Dr. Rogério entrou com um processo de execução. Karma é real. A Andréia voltou para São Paulo e nunca mais deu as caras. Minha mãe ainda chora por ela às vezes, mas eu não. Porque eu aprendi que família não é só sangue. Família é quem está do seu lado quando tudo desmorona. E ela nunca esteve. Eu fiz novas amizades. Mulheres fortes, batalhadoras, que entendem o que é recomeçar do zero. A gente se reúne todo sábado numa padaria perto de casa, toma café, ri, chora, divide dores e vitórias. Elas me lembram que eu não estou sozinha. E eu também aprendi a ficar sozinha. Aprendi que não preciso de um homem para me completar, que eu já sou completa, que eu sempre fui. Outro dia, eu estava passando em frente à minha antiga casa, aquela que foi palco de tanta dor, e parei na calçada. Olhei para a janela da sala, onde costumava ficar sentada, esperando o Marcelo chegar. E senti nada, nem raiva,
nem saudade, nem dor. Apenas indiferença. Porque aquela casa, aquela vida, aquele casamento, nada daquilo era meu. Era uma ilusão. Uma prisão dourada que eu mesma construí. Mas agora, eu sou livre. Eu não sei o que o futuro reserva para mim. Talvez eu conheça alguém um dia. Talvez não. Talvez eu viaje. Talvez eu apenas continue vivendo essa vida simples, mas verdadeira, que construí com minhas próprias mãos. O que eu sei é que nunca mais vou me diminuir por ninguém. Nunca mais vou aceitar migalhas. Nunca mais vou deixar que pisem em mim. Porque eu aprendi, da forma mais dolorosa possível, que o maior amor que podemos ter não é pelo outro. É por nós mesmos. E hoje, olhando no espelho, eu finalmente posso dizer: eu me amo. Eu me respeito. Eu mereço coisa boa. E se um dia alguém vier e tentar me fazer acreditar que eu sou menos do que isso, eu vou lembrar daquela noite de Natal, do vestido dourado, da traição, da dor. E vou lembrar que eu sobrevivi, que eu venci, que eu renasci das cinzas. E que no final, a única pessoa que pode me salvar sou eu mesma. Então, se você está lendo isso, se você está passando por algo parecido, se alguém te traiu, te humilhou, te fez sentir pequena, saiba que você não está sozinha. E saiba que você é mais forte do que imagina. Porque se eu conseguir, você também consegue. Levante a cabeça, enxugue as lágrimas, respire fundo e recomece. Porque você merece. Você sempre mereceu. E um dia, você vai olhar para trás e vai perceber que a dor foi só o começo da sua maior vitória. A reconquista de si mesma. Essa é a minha história. E esse é o meu recomeço.